O fato mais importante da história russa em um documentário inédito. Invasão bolchevique. Assista agora, só na Brasil Paralelo. Acho que é algo que... Porque, assim, se a gente for entrar na Guerra Fria e explicar toda a Guerra Fria, nós vamos ter mais 2 horas aí de aula propriamente, né? Sim. Que será muito interessante se nós comentarmos, etc. Mas acho que uma pergunta que convém nós fazermos é a seguinte. Vocês estão descrevendo um movimento revolucionário, comunista, e nós estamos vendo um comunismo sangrento, um comunismo que defende a ditadura do proletariado abertamente. Então, não é que haja meias palavras para isso, né? Passa pelo socialismo para desembocar no comunismo. A gente não comentou ainda, mas claramente nós sabemos disso. Um comunismo que é anti-homossexualidade, por exemplo, nós vemos isso na própria postura do presidente, né? da figura de Vladimir Putin, né? Então, assim, nós estamos vendo um comunismo absolutamente sanguinário abertamente. Inclusive, isso era o que Lenin falava, né? Revolução armada, imediata, sem... Quando a gente pensa neste comunismo, e a gente pensa no comunismo hoje como uma espécie de xingamento de seus comunistas aí, Sim. só que hoje a gente olha para a nossa maior influência, que é a New Left americana, Sim. e a gente vê o pessoal defendendo linguagem neutra, ideologia de gênero, aquela coisa, né, assim, feminismo, etc e tal. De que maneira eu posso olhar para essa New Left, que influencia tanto o Brasil, e olhar para esse comunismo que chegou em Fidel Castro, que chegou em Raul Castro, que chegou em Che Guevara, que é um comunista sanguinário, e falar que essas duas coisas que parecem tão distintas são a mesma coisa? Sim. Como que eu consigo desembocar nisso? Elas são diferentes, na verdade, mas elas têm árvores comuns. Ambas vêm do iluminismo, sem dúvida. Ambas passaram pelo desenvolvimento da esquerda global, mas elas bifurcaram mesmo. São teses diferentes, assim, porque a tese marxista-leninista, ela envolve a tomada do poder, do proletariado, estação dos meios de produção, todo um caminho bastante próprio dela. E essa tese da New Left americana, ou essa tese progressista como um todo, socialista fabiano, quer que seja, ela tem um caminho gradual que envolve, inclusive, o modo como nós concebemos o dinheiro na nossa sociedade. Porque isso é bem importante entender, para entender também por que os americanos se viam tão naturalmente como aliados dos soviéticos e depois começaram a se ver menos. Os americanos tinham uma pauta muito forte na Segunda Guerra, que era a ONU e a mudança do sistema financeiro. Basicamente a Conferência de Bretton Woods e a criação da ONU. Essas eram 2 coisas muito importantes. A criação da ONU, que já era da época do Woodrow Wilson, já era da época da Primeira Guerra Mundial, que seria uma espécie de estrutura governamental mundial. Inclusive a ONU fica em Nova York. Inclusive eu fui lá, passei 2 semanas na ONU, imerso, fui falar lá sobre família na ONU. Você foi na ONU discursando? Sim, fui discursando na ONU, fiquei 2 semanas bastante imerso na... Eita, essa é a Red Pill do programa agora. Não, conheci bem o funcionamento da ONU, visitei vários escritórios, várias estruturas. Plantou a semente do BP lá. Eu usar fui, a estratégia deles contra eles. Vendeu o BP Select, Freire, na A ONU. família lá foi bem peculiar, se quiser um dia eu conto isso com mais... Especial ONU. Especial ONU. Foi um projeto bem peculiar, assim. Mas a ONU é uma parte importante dessa linha mais progressista, que vai por essa via mais da mudança cultural, sempre foi assim. Essa via também progressista, ela tem uma relação ambígua com esse lado marxista-leninista. Por hora ela se vê como um grande aliado e fala, nossa, esses são meus amigos. Por hora ela vê como uma objeção. Certamente o pessoal da administração Roosevelt via como aliados. O criador da ONU, do lado americano, é um sujeito chamado Alger Hiss. Alger Hiss foi acusado e condenado como espião soviético. Então, literalmente, a pessoa que criou a ONU do lado americano era considerada um espião soviético. Ao mesmo tempo, a defesa do Alger Hiss é muito engraçada. Porque quando pediram para ele, se defenda então, você é um espião soviético, ele falou, não, eu só fiz o que meus superiores pediram para fazer. O que já mostra a extensão da situação. Enquanto isso estava acontecendo, está rolando toda essa visão, foi sendo desenvolvida da Conferência de Bretton Woods, que a moeda global foi lastreada no dólar. Depois o dólar deixou de ser lastreado no ouro nessa administração Nixon que você falou. Então você tem um movimento para uma burocracia global de gestão internacional, esse movimento para uma moeda internacional, e essa moeda internacional vai se conectar com uma visão de um socialismo muito científico.
no qual a ciência vai romper as barreiras da natureza humana. Quem foi um dos grandes ideólogos disso foi H.G. Wells, grande intelectual britânico, que foi um dos escritores dos estatutos da ONU. Guerra dos Wells, Mundos. que escreveu Guerra dos Mundos. H.G. Wells é um dos líderes do socialismo fabiano. E o H.G. Wells, ele tem uma visão que não é igual, ele não acha que o capitalismo tem que ser abolido como uma ditadura proletariada, não é assim. Há uma mudança gradual na qual a tecnologia vai superando a natureza humana, e na medida que a tecnologia supera a natureza humana, essas estruturas capitalistas vão sendo superadas. Então, o progresso científico e tecnológico, ele é um motor para vencer tudo isso. Só que daí o que ele conclui? Tem um primeiro livro do H.G. Wells que chama A Máquina do Tempo. Ele viaja para o futuro e ele vê o futuro. Como que é o futuro? O futuro tem duas classes sociais. Uma classe social de pessoas mais fortes, brutas, que vivem no lixo da humanidade. E uma classe de pessoas mais claras, fracas fisicamente, que são cientificamente avançadas, globalistas, vivem os recursos e que elas mandam nas outras. E as outras são esforço braçal. Só que essa classe tem um problema. Essa classe ela é fisicamente muito fraca. Porque com o progresso tecnológico as pessoas vão enfraquecendo em atitude existencial, em figura física. E qual a solução que o H.G. Wells, ou o que ele flerta no segundo livro dele, A Ilha do Dr. Moreau? Alterar e misturar o DNA dessas pessoas com os animais. Então, A Ilha do Dr. Moreau, que é o segundo livro dele, trata como que eu faço para misturar o DNA animal com o DNA dos homens para tornar eles mais fortes. Esse mesmo H.G. Wells vai escrever depois um livro chamado A Conspiração Aberta. Tudo isso é a bibliografia do H.G. Wells, não é uma... conspiração... O termo conspiração, aliás, foi usado pelo H.G. Wells, conspiração aberta. Que é o quê? A conspiração aberta é um governo mundial científico no qual as estruturas capitalistas vão rumando lentamente para esse caminho em que a propriedade privada vai ser abolida por uma via tecnológica científica capitalista, na qual não tem mais propriedade privada. Essa via ela é diferente da outra, então ela claramente vai se contrastar com a outra. Mas você vê como não é um contraste tão imediato. Por isso que é confusa e ambígua a relação do progressismo com o marxismo-leninismo. Mas eu entendo quando o progressista fala, eu não sou um comunista. Porque, de fato, ele não é da linha soviética, stalinista. Então, na cabeça dele, quando você fala, você é um comunista, ele pensa que você está acusando ele de ser um stalinista. Que ele justamente é contra, ele vai falar, não, mas isso é um nacionalismo. Inclusive, ele vai falar, não, eu também sou contra o Putin, porque ele tem um lado nacionalista. Então, ele acha ofensivo, porque ele acha que você está acusando ele de ser um nacionalista, que é o oposto do que ele está defendendo. E ele acha também, ele acha que você está acusando ele de ser contra um certo tipo de liberdade individual que ele preza muito. Aliás, ele quer radicalizar ela até um nível... sem precedentes. Ele quer relativizar a moral e levar a liberdade individual num nível... Mas qual que é o ponto comum, então, deles? O ponto comum é que ambos acham que nós temos que superar... Ambos são deterritorializantes, para usar um termo do marxismo francês. Tem essa linha marxista, que é tem um livro muito interessante que se chama Esquizofrenia e Capitalismo, do Deleuze e Guattari, que ele fala que você tem essa territorialização. O que é territorialização? Está vinculado a algo. Vinculado a um valor, vinculado a uma terra, vinculado a uma categoria. Em ambos os casos, há uma busca pela deterritorialização. Eu vou me desvincular desses valores. No caso, eu vou me desprender da estrutura capitalista para poder finalmente me libertar dela. Esse é o lado... o comunismo quer combater a religião... quer superar o capitalismo. Tudo que aliene, entre aspas, o homem, né? Acho que, resumindo, o comum entre eles é contra a religião. Os dois são contra. O progressismo e o comunismo são contra a religião. Os dois, em última instância, querem acabar com a propriedade privada. Comunismo e progressismo. Embora por vias diferentes. E os dois acreditam que são o progresso histórico e o futuro brilhante da humanidade. Eles entendem que eles são... Então, eles inerentemente têm uma visão negativa do passado e uma visão... positiva de um futuro no qual as desigualdades vão ser abolidas. Acho que isso é bem comum.